Boa noite. Estamos mais uma vez unidos aqui para juntos buscarmos descansar um pouco os nossos pensamentos, desacelerar os pensamentos, acalmar o corpo, acalmar o espírito, descansar. Neste momento, deite-se numa posição confortável, com uma luz bem baixinha ou até mesmo apagada. Relaxe seu corpo, relaxe os pés, vai soltando toda a musculatura, os pés, tornozelos, pernas, joelhos, coxas, quadril, peitoral, ombros, braços, pescoço, cabeça. Respire devagar, levemente. Comece a ouvir as batidas do seu coração. Relaxe o rosto, toda a musculatura do rosto, maxilar, bochechas, olhos, pálpebras, sobrancelha, testa. Sinta seu corpo todo relaxar. Vamos começar então mais uma história, mais um momento de descansar os pensamentos, prestando atenção numa história edificante. O sono vem, você vai descansar, você vai dormir. A angústia materna. O coração materno é uma taça de amor em que a vida se manifesta no mundo. Ser mãe é ser um poema de reconforto e carinho, proteção e beleza. Entretanto, quão grave é o ofício da verdadeira maternidade? Levantam-se monumentos de progresso entre os homens e devemo-los, em grande parte, às mães abnegadas e justas. Mas erguem-se penitenciárias sombrias e devemo-las na mesma proporção, às mães indiferentes e criminosas. É que muitas vezes transformamos o mel da ternura destinado por Deus à alimentação dos servidores da terra em veneno do egoísmo que gera monstros. Fala-vos, pobre mulher desencarnada, suportando nas esferas inferiores o peso de imensa angústia. Resumirei meu caso para não inquietar-vos com a minha dor. Moça ainda, desposei Claudino, um homem digno e operoso, que ganhava honestamente o pão de cada dia em atividades comerciais. Um filhinho era o maior ideal de nossos corações entrelaçados no mesmo sonho. E por essa razão, durante 6 anos consecutivos, orei fervorosamente, suplicando a Deus nos concedesse essa bênção, uma criança que nos trouxesse a verdadeira alegria, que nos consolidasse o reino de amor e felicidade. Depois de 6 anos, o filhinho querido vagia em nossos braços. Chamamos-lhe Pedro, em homenagem ao segundo imperador do Brasil, cuja personalidade nos merecia estranhado respeito. Contudo, desde as primeiras horas em que me fizera mãe, inesperado exclusivismo me tomou o espírito fraco. Acalentei meu filho como se a alma de uma leoa
me despertasse no seio. Não obstante os protestos de meu marido, criei Pedro tão somente para minha admiração, para o meu encantamento e para o círculo estreito de nossa casa. Muitas vezes perdia-me em cismas fantasiosas, arquitetando para ele um futuro diferente, no qual mais rico e mais poderoso que os outros homens vivesse consagrado à dominação. Por esse motivo, mal ensaiando os primeiros passos, Pedro, estimulado por minha leviandade e invigilância, procurava ser forte em mau sentido. Garantido por mim, apedrejava a casa dos vizinhos, humilhava os companheiros e entregava-se no templo doméstico aos caprichos que bem entendesse. Debalde, Claudino me advertia atencioso. Meus princípios, porém, eram diversos do dele. Eu queria meu filho para vaidosamente reinar. Na escola primária, Pedro se fez pequenino, rei. Desrespeitava, perturbava, destruía. Ainda assim, vivia eu mesma questionando com os professores para que lhe fossem assegurados privilégios especiais. A criança era transferida de escola a escola, porque instrutores e serventes me temiam a agressividade sempre disposta a ferir. Em razão disso, na primeira mocidade, vi meu filho incapacitado para mais amplos estudos. A índole de Pedro não se compadecia com qualquer disciplina, porque eu, sua mãe, lhe favorecera o despotismo, a vaidade e o orgulho gritante. Quando nosso rapaz completou 16 anos, o pai amoroso e correto providenciou-lhe tarefa digna, mas findo o terceiro dia de trabalho, Pedro chegou em casa choramingando, a queixar-se do chefe, e eu, em minha imprudência, lhe aceitei as lamentações e exigi que Claudino lhe dobrasse a mesada, retirando-o do emprego, em que, a meu ver, apenas encontraria pesares e humilhações. O esposo me fez ver a impropriedade de semelhante procedimento. No entanto, amava-me demais para contrariar meus caprichos, e a breve tempo nosso filho entregou-se a deploráveis dissipações. Aquele para quem idealizara um futuro de rei chegava ao lar em horas avançadas da noite, cambaleando de embriaguez. O olhar piedoso de Claudino para as minhas lágrimas dava-me a entender que as minhas preocupações surgiam demasiado tarde. Todos os meus cuidados foram então inúteis. Gastador e viciado, Pedro confiou-se à bebida, à jogatina, comprometendo-se num estelionato de grandes proporções, em que o nome paterno se envolveu numa dívida muito superior às possibilidades de nossa casa. Claudino, destitoso e envergonhado, adoeceu, sem que os médicos lhe identificassem a enfermidade. Claudino faleceu após longos meses de martírio silencioso. Morto aquele que me fora companheiro devotadíssimo, vendi nossa residência para solver grandes débitos. Recolhi-me com Pedro num domicílio modesto. Entretanto, embora me empregasse aos 50 anos para atender-lhe às necessidades, comecei a sofrer, das mãos de meu filho ébrio, de lacerações e espancamentos. Certa noite, não pude conter-lhe os criminosos impulsos e caí golfando sangue. Internada num hospital de emergência, senti medo de partilhar o mesmo teto com o homem que meu ventre gerara com desvelado carinho e que se me transformara em desapiedado verdugo. Fugi-lhe assim ao convívio. Procurei velha companheira da mocidade, passando a morar com ela num bairro pobre, e juntas organizamos pequeno bazar de quinquilharias. Pensava em meu filho,
agora entre a saudade e a oração, entregando-o à proteção da Virgem Santíssima. Fim da tarefa diária, recolhia-me a sós em singelo aposento, trazendo em minhas mãos o retrato de Pedro e rogando ao anjo dos desvalidos que amparasse aquela cuja posição moral eu apenas soubera agravar com desleixo delituoso. Amealhei algum dinheiro, 10 anos correram apressados sobre a minha nova situação, e porque as nossas migalhas viviam entesouradas em meu quarto de velha indefesa, cada noite me armava de um revólver sob o travesseiro, ao mesmo tempo que desbotada fotografia era acariciada por minhas mãos. Numa noite chuvosa e escura, observei que um homem me rondava o leito humilde. Alteava-se a madrugada. O desconhecido vasculhava gavetas procurando algo que lhe pudesse naturalmente atender à viciação. Não hesitei um momento. Saquei da arma e buscava a mira correta para que o tiro fosse desfechado com segurança quando a luz de um relâmpago penetrou a vidraça. Apavorada, reconheci no semblante do homem que me invadia a casa, meu filho Pedro, convertido em ladrão. Esmoreceram-se-me os braços, quis gritar, mas não pude. A comoção insofreável como que me estrangulava a garganta. Contudo, através do mesmo clarão, Pedro me vira armada e bradou, sem reconhecer-me de pronto: "Não me mates, megera, não me mates!" Avançou sobre mim como fera sobre a presa vencida, e despojando-me do revólver a pender-me das mãos desfalecentes, sufocou-me com os dedos que eu tantas vezes havia acariciado e que me asfixiavam agora como garras assassinas. Não consegui realmente pronunciar uma só palavra. No entanto, ligada ainda ao meu corpo, meus olhos e meus ouvidos funcionavam eficientes. Registrei-lhe o salto rápido sobre o acendedor de luz. Naturalmente, ele agora contava simplesmente com um cadáver. Contemplei-o com a ternura da mulher que ainda ama, apesar de sentir-se em derrocada suprema, e notei que Pedro se inclinou instintivamente para minha mão esquerda, crispada, a guardar-lhe a fotografia. Horrorizado, exclamou: "Mãe? Minha mãe? És tu?" Para falar com franqueza, daria tudo para voltar ao equilíbrio orgânico, acariciar-lhe de novo os cabelos e dizer-lhe: "Filho querido, não se preocupe, regenere-se e sejamos felizes, voltando a viver juntos. Estou velha e cansada, fique comigo, fique comigo." Entretanto, minha língua jazia inanimada e minhas mãos estavam hirtas. Lágrimas ardentes borbotavam-me dos olhos parados, enquanto a voz querida me gritava estridente: "Mamãe, mamãe, minha mãe." Um sono profundo, pouco a pouco, se apoderou de mim, e somente mais tarde acordei numa casa de socorro espiritual, onde pude reconstituir minhas forças para empreender a restauração de minha alma diante da lei. No entanto, até agora busco meu filho para rogarmos juntos a bênção da reencarnação, para que eu possa extirpar-lhe do sentimento a era maldita do orgulho e do egoísmo, da viciação e da crueldade. E enquanto sofro as consequências de meus erros deliberados, posso clamar para as minhas companheiras do mundo: Mães da terra, educai vossos filhos, afagai-os no carinho e na retidão, na justiça e no bem. Uma criança no berço é um diamante do céu para ser burilado. Lembrai-vos de que o próprio Deus,
conduzindo à terra o seu Filho divino, nosso Senhor Jesus Cristo. Fê-lo nascer numa estrebaria, deu-lhe trabalho numa oficina singela, induziu-o a viver em serviços do semelhante e permitiu que ele, o justo, fosse imerecidamente imolado aos tormentos da cruz. Sebastiana Pires. Essa é mais uma história de reflexão sobre a responsabilidade que temos na Terra como pessoas em evolução. Quando uma mulher assume a responsabilidade da maternidade, ela deve ter em mente que ela tem em mãos uma vida para educar para a vida e não para ela. E educando para a vida, ela precisa saber os caminhos que deve tomar para que essa criança seja um adulto que respeite para ser respeitado, que tenha limites para também impor seus limites, que tenha apreço, humildade, que saiba amar, perceber o outro, respeitar o próximo. Tudo aquilo que uma mãe não ensina dentro de casa, os limites, o respeito, a criança ou o adulto vai aprender lá fora. Vai aprender com a vida, vai aprender nos meios sociais em que estiver, seja na escola, seja com os amigos, com toda a vizinhança, no local de trabalho. E muitas vezes a teimosia, a falta de limite, não perceber que não é o centro das atenções e que a vida e as pessoas não são como ele quer ou ela quer, pode trazer consequências. Uma história para a gente refletir sobre a responsabilidade da paternidade, da maternidade, de se tornar referência na vida para alguém que está começando com a sua vida. Enfim, fique com Deus, tenha bons sonhos, fique em paz.